Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês a continuidade dos vídeos de questões preparatório para o Enem. E no vídeo de hoje eu venho trazendo resolução de questões de História Geral para o Enem. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos iniciar. Bom, a primeira questão ela diz o seguinte: principal teórico da concepção materialista da história: Augusto Comte, Voltaire, Hegel ou Karl Marx? Bom, a concepção materialista da história desenvolvida por Karl Marx foi a base para o desenvolvimento de todo o seu trabalho teórico, ou seja, a alternativa correta é letra D, Karl Marx. Então, o principal teórico da concepção materialista da história, Karl Marx. E a próxima questão diz o seguinte: a partir do século VIII, os gregos viveram um segundo processo de dispersão, espalhando-se pelo Mediterrâneo, fundando no litoral do Oriente Próximo, na Itália, França e Espanha, inúmeras colônias, cidades que mantinham uma série de laços, principalmente culturais, com os lugares de origem dos colonizadores. O texto diz respeito à fundação de colônias na Grécia Antiga. O fator determinante para estas imigrações foi o crescimento populacional e a escassez de terras cultiváveis no território grego, o expansionismo político defendido pelo regime democrático das cidades gregas, a invasão dos persas e a consequente destruição das cidades na Grécia continental, a derrota grega de Troia, responsável pelo seu declínio econômico, ou o desenvolvimento da navegação e a busca de recursos minerais. Bom, o aumento populacional, a pobreza do solo e a necessidade de melhores condições de vida motivou a saída dos gregos das suas cidades-estado, na procura de outras terras e recursos. Entre os séculos 8 e 6 a.C., fundaram inúmeras colônias na bacia do Mediterrâneo e no Mar Negro. Ou seja, a resposta correta é a letra A. O texto diz respeito à fundação de colônias na Grécia Antiga e o fator determinante para estas emigrações foi o crescimento populacional e a escassez de terras cultiváveis no território grego. Resposta correta, letra A. Próxima questão. Jean-Jacques Rousseau, escritor de língua francesa do século XVIII, escreveu o contrato social e defendeu um regime democrático baseado na soberania popular. Escreveu o espírito das leis e defendeu um regime constitucional com divisão de poderes. Escreveu o segundo tratado sobre o governo civil e defendeu um regime liberal com governo de monarquia constitucional. Escreveu O Capital e defendeu a substituição do capitalismo pelo socialismo. Bom, o espírito das leis, foi escrito por Montesquieu. Então, B, incorreta. O segundo tratado sobre o governo civil, quem escreveu foi John Locke. O Capital foi escrito por Karl Marx. Ou seja, Jean-Jacques Rousseau, ele escreveu o contrato social e defendeu um regime democrático baseado na soberania popular. Ou seja, resposta correta, alternativa, letra A. A próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: a Revolução Francesa começou pela convocação dos Estados Gerais, com a tomada da Bastilha, com a condenação de Luís XVI, implantando-se o terror ou com o estabelecimento da Convenção Nacional.
Bom, em julho de 1788, houve a convocação dos Estados Gerais, isto é, uma reunião para deliberação sobre assuntos relacionados à situação política da França. Nessa convocação, o conflito entre os interesses do terceiro Estado e os da nobreza e do alto clero, que apoiavam o rei, se acirraram. O rei então estabeleceu a Assembleia dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789, com o objetivo de decidir pelo voto os rumos do país. Entretanto, os votos eram por representação de Estado. Sendo assim, sempre o resultado seria 2 votos contra 1, ou seja, primeiro e segundo contra o terceiro. Fato que despertou a indignação de burgueses e trabalhadores. Ou seja, a Revolução Francesa ela começou pela convocação dos Estados Gerais. Resposta correta é a letra A. Próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: o mercado comum europeu tem por objetivo específico manter o controle político do continente europeu, promover integração econômica de países da Europa Ocidental, organizar a defesa comum dos países europeus, controlar o intercâmbio comercial entre os países da Europa Ocidental e Oriental ou estimular o intercâmbio cultural na comunidade europeia. Bom, o Mercado Comum Europeu é uma entidade formada por 12 países da Europa Ocidental, em que os países membros estabeleceram um sistema que tem como objetivo unir os mercados locais em um único mercado, facilitando assim a circulação de mercadorias, produtos, mão de obra, capital e serviços em geral. Ou seja, o Mercado Comum Europeu ele tem por objetivo específico promover integração econômica de países da Europa Ocidental. Resposta correta, letra B. Próxima questão. No feudalismo, a base econômica dos senhores feudais era corporação do ofício, propriedade da terra, renda do solo, reserva senhorial, castelo, centro político do feudo. Bom, a economia feudal, ela baseava-se principalmente na agricultura. O feudo era a base econômica deste período, pois quem tinha a terra possuía mais poder. Ou seja, alternativa correta, resposta correta, letra B, propriedade da terra. Próxima questão. Declínio da Europa, hegemonia americana, Plano Marshall, Guerra Fria e criação da ONU são resultados da Primeira Guerra Mundial, crise de 1929, implantação dos governos nazifascistas, Segunda Guerra Mundial, ou Revolução Russa de 1917. Bom, o Plano Marshall foi uma ajuda financeira dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, evitando o avanço soviético no Ocidente. A Guerra Fria teve início na década de 1940, pouco depois que a Segunda Guerra Mundial teve fim. Esse conflito foi resultado da disputa pela hegemonia mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. A ONU, a criação se deu em 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, como resultado das conferências de paz realizadas no final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a resposta correta é a letra B. D de dado. Segunda Guerra Mundial. O declínio da hegemonia, o declínio da Europa, a hegemonia americana, o Plano Marshall, a Guerra Fria e a criação da ONU são resultados da Segunda Guerra Mundial. Letra D. A próxima questão, vamos para a próxima questão. E a próxima questão diz o seguinte: a principal causa da Primeira Guerra Mundial foi
a luta entre grandes potências europeias pelas possessões coloniais, o atentado de Sarajevo, o espírito revanchista francês em função da Alsácia-Lorena, os problemas balcânicos, a exacerbação, meu Deus, quase não saiu a palavra, a exacerbação dos nacionalismos europeus. Bom, a principal razão da Primeira Guerra Mundial foi a ampla rivalidade que havia entre as nações europeias, rivalidade de caráter político e econômico, que pode ser sintetizada no conceito de imperialismo, ou seja, resposta correta é a letra A, a luta entre grandes potências europeias pelas possessões coloniais. Bom, a próxima questão. No Egito Antigo, a terra pertencia à aristocracia rural, aos pequenos e médios proprietários, ao faraó ou aos sacerdotes e escribas. Bom, as terras cultivadas pertenciam ao faraó, considerado pelo seu povo rei, Deus e Senhor absoluto, mas eram controladas pelos sacerdotes, escribas e chefes militares que administravam os trabalhadores livres e os escravos que ali cultivavam a terra. Ou seja, resposta correta, letra C. E a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: na história antiga, os sumérios são necessariamente lembrados quando se estuda a evolução econômica da civilização fenícia, a base religiosa das civilizações iranianas, o caráter religioso da astronomia caldaica, a base cultural da civilização mesopotâmica ou as origens culturais do povo egeu. Bom, os povos sumérios ou civilização sumeriana desenvolveram-se na Mesopotâmia, entre a Ásia Menor e o Oriente Médio, no Vale Fértil banhado pelos rios Tigre e Eufrates, onde hoje se encontram os atuais países do Iraque e da Síria. Dos sumérios, outros povos desenvolveram-se nessa mesma região, por isso eles são considerados a base cultural da Mesopotâmia. Ou seja, a alternativa correta é a letra D, a base cultural da civilização mesopotâmica. Na história antiga, os sumérios são necessariamente lembrados quando se estuda a base cultural da civilização mesopotâmica. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu venho trazendo mais vídeos de questões para o Enem, para que vocês melhor se preparem para o Enem. Como eu já disse no vídeo anterior, quem for fazer concurso público, aguarde, porque eu também estou preparando um vídeo de língua portuguesa para concurso público. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de deixar seu like, deixar um comentário e o mais importante de tudo, não deixem de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. Um forte abraço, bons estudos, até o próximo vídeo!